Campi Flegrei continua nos mantendo ocupados. Acabamos de ter outro enxame sísmico significativo, seguido por um tremor de magnitude 1,7. Mas não é sobre isso que quero falar hoje. Vamos discutir um novo estudo divulgado pelo INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Vocês devem se lembrar do boletim anterior, que mencionava que o aumento do solo havia sido reduzido pela metade novamente. Desde abril, esse aumento dobrou de 1 para 2 centímetros por mês, mas no mês passado disseram que havia sido cortado pela metade. No entanto, o novo boletim semanal do INGV já está disponível e parece que a elevação está acelerando novamente. Se vocês observarem o final deste gráfico, verão um pico que parece indicar que o aumento do solo está se aproximando de 2 centímetros por mês novamente. Além disso, se vocês assistiram ao meu último vídeo, o diretor do INGV afirmou que não devemos nos iludir. O vulcão não está calmo. Não podemos ter essa falsa sensação de segurança, o risco é real, e nos próximos dias eles realizarão o primeiro exercício de simulação de erupção vulcânica e evacuação. À luz disso, um novo estudo conduzido pelo INGV e pelo Observatório Vesúvio foi publicado, e os cientistas no local, que monitoram o Campi Flegrei e o Vesúvio, confirmaram que a fase de instabilidade ainda está em andamento. Na década de 1980, passamos por uma fase sísmica chamada bradiceísmo, em que o magma subiu em direção à superfície, mas não resultou em erupção. Basicamente, houve uma intrusão de magma. Para quem acompanha o canal e já se inscreveu, vocês sabem que quando falamos sobre erupções vulcânicas, uma intrusão de magma é quando o magma não atinge a superfície, enquanto uma erupção ocorre quando o magma rompe a crosta e sai como lava. Enquanto o magma está sob a terra, ainda é chamado de magma. Pois é, meus amigos, o que vocês acham desses fatos novos sobre Campi Flegrei? E a simulação de evacuação, vocês acham que vai ter uma grande adesão? Deixem um comentário falando o que vocês acham. Nos anos 80, essa intrusão aconteceu e há uma camada de rocha chamada camada tampão, que impede o magma de subir. Esse gráfico mostra o que aconteceu na década de 1980. A camada tampão, que age como uma tampa, evitando que o magma suba. Porém, recentemente, os cientistas afirmaram que essa camada de rocha atingiu o seu limite de elasticidade e começou a perder sua estabilidade. Isso significa que desde os anos 80, essa camada tampão perdeu cerca de 87% da sua capacidade de reter o magma no subsolo. Restam apenas 13% dessa estabilidade. Agora, com a elasticidade dessa camada quase esgotada, ela está começando a se desgastar e se fragmentar. Imaginem uma faixa elástica que você estica até que ela perca sua capacidade de voltar ao normal. É isso que está acontecendo com a crosta. Se você puxar um tecido que já está desgastado, ele começa a rasgar em várias partes, e é exatamente isso que o estudo sugere. O estudo também enfatiza que a pressão está aumentando, colocando ainda mais pressão sobre essa camada que já está comprometida. Esse estudo do INGV, focado especificamente no Campi Flegrei, confirma que essa fase atual de bradiceísmo, que envolve o aumento do solo e terremotos, começou em 2005 e ainda está em andamento. Os autores do estudo, Edoardo Del Pezzo e Francesca Bianco, publicaram recentemente suas descobertas na revista Physics of the Earth and Planetary Interiors. O INGV destacou que os terremotos no Campi Flegrei, com epicentros sob Pozzuoli e na área de Solfatara, que é a cratera mais ativa atualmente, estão se concentrando nessa região. Mas vale lembrar que o Campi Flegrei se estende por cerca de 100 quilômetros, incluindo partes do Golfo de Pozzuoli. Diferente de um vulcão como o Vesúvio, que tem uma forma mais tradicional de montanha íngreme, o Campi Flegrei é uma caldeira gigante e bastante plana. Isso o torna especialmente perigoso, pois mais de 3 milhões de pessoas vivem nessa área, que inclui não só o Campi Flegrei, mas também o Vesúvio. Mudando rapidamente de assunto, vamos falar sobre o furacão Milton, que está se aproximando da Flórida. Esse é um evento extraordinário. A prefeita de Tampa foi clara ao dizer que se as pessoas não evacuarem, elas correm o risco de perder a vida. Tampa é uma área densamente povoada, com mais de 3 milhões de habitantes, muito semelhante a Nápoles, mas com uma infraestrutura rodoviária muito mais preparada para evacuações. Teremos diversas atualizações sobre esse furacão. Na Itália, a situação é mais complicada. A região de Nápoles tem ruas estreitas e antigas, e muitas construções não estão preparadas para resistir aos terremotos
que normalmente precedem uma erupção vulcânica. A principal rota de evacuação de Nápoles é uma estrada que corre paralela à costa, e eles estão realizando simulações para testar como a evacuação funcionaria. Voltando ao estudo do Campi Flegrei, ele revela que a maioria dos enxames sísmicos ocorrem em grupos, com grandes terremotos seguidos por alguns dias ou semanas de calmaria. O principal autor do estudo, Eduardo Del Pesso, afirmou que desde 2010 temos observado um aumento no número de enxames sísmicos, como o de magnitude 4,4 em maio deste ano, o maior em mais de 40 anos. Entretanto, Del Pesso afirmou que, apesar do aumento no número de enxames, não houve um aumento significativo na energia sísmica liberada. No entanto, outros cientistas, como Roberto Scandoni, que trabalha no Observatório Vesúvio, alertaram sobre a necessidade de uma evacuação caso os fundos estivessem disponíveis, antes mesmo dos maiores enxames sísmicos deste ano. O estudo analisou a densidade espacial da energia sísmica e Francesca Bianco comentou que nos últimos 15 meses houve uma expansão das zonas de fratura na parte oeste da caldeira, a cerca de 3.000 metros abaixo do nível do mar. O estudo também revelou que a câmara magmática está mais próxima da superfície do que se pensava anteriormente, com uma profundidade estimada em 3,9 quilômetros. Essas zonas de fratura, localizadas logo acima da câmara magmática, indicam uma intensa deformação das rochas, o que confirma que a fase de instabilidade continua em progresso. A deformação das rochas, que já perderam sua elasticidade, está acelerando, e a pressão sobre a camada tampão está se expandindo para o sul e oeste da caldeira. Diante disso, é positivo que as autoridades estejam realizando exercícios de evacuação, preparando-se para o pior cenário possível. Vamos aguardar para ver se a população realmente participa dos simulados, já que no último exercício em Pozzuoli, apenas 30 pessoas compareceram. Esse foi a atualização sobre Campi Flegrei. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Comentem, como sempre os comentários são ótimos. E se não é inscrito, vem com a gente participar dessa aventura. Fiquem todos com Deus e fiquem atentos.